Basicamente, depois dos 25 anos de idade, o nosso cérebro vira... Quem aqui conhece uma pessoa, funcionário, enfim, que ele tem zero de proatividade, zero de pensar fora da caixa, ele só faz o que você manda e o que você esclarece de forma muito óbvia, que você fala, cara, meu Deus do céu, gente, tem que desenhar. E tipo assim, é uma mistura de não sei se é uma preguiça com lerdeza, com inércia, com falta de fome, mas a pessoa, ela, tipo, para limpar a sua casa, ela só faz o que você falou e ela parece que ela não consegue enxergar além. Alguém conhece gente assim? Então, eu conversava com o Vanderlei sobre como o nosso cérebro é desse jeito. E se nós não treinarmos o nosso cérebro para os elementos que estarão presentes lá na vida real, ele vai bugar. O cérebro é, depois dos 25 anos de idade, do ponto de vista de aprendizado de idioma, ele é burro, ele é preguiçoso, ele é inerte. Então, se você não deixar claro para ele que o inglês que você está aprendendo é para ser usado em pé, andando, com barulho, com imprevistos. Ó, nós estamos aqui treinando num ambiente perfeito, mas pode ser que eu precise falar isso aqui numa sala de reunião onde eu vou apresentar algo em inglês e eu estava preparado para apresentar para uma pessoa que me conhece há 5 anos e a gente tem um relacionamento muito bom e ela me ama, ela gosta de mim e ela acredita em mim. E eu estava preparado para apresentar para ela em inglês, uma apresentação super importante da empresa. Mas pode acontecer dela ter um problema e ter que vir outra pessoa no lugar dela, e aí, de repente, era uma mulher que gostava de mim, vem um homem que brigou com a esposa, perdeu a hora, chegou atrasado, emburrado, mal-humorado, e eu ia ter 30 minutos para apresentar para uma pessoa que eu conheço e gosta de mim, e está sempre de bom humor, e eu vou ter que apresentar para um homem que eu nunca vi, que chegou atrasado, mal-humorado, emburrado, e que me deu 15 minutos, e que está com cara de assim, vai, bora, para de ser enrolação, direto ao ponto. E que não vai ter a menor paciência para eu ficar patinando no inglês. Na vida real, vai ser desse jeito. Na vida real, você treina e você se programa e você planeja uma apresentação maravilhosa. Chega lá, teve um problema com o projetor e não vai ter como passar slide. Então, se eu, enquanto estudo e aprendo inglês, se além do inglês eu não treino o meu cérebro para isso, lá na hora da imigração, da reunião, do restaurante, ele vai bugar.
bugar. Lá na vida real, é você querendo fazer um pedido no restaurante e o garçom, ele está anotando o seu pedido, mas ele está resolvendo um outro problema, então ele não está prestando atenção em você, ele não está te olhando. E aí você está querendo apontar o negócio do cardápio, mas ele não está vendo, ele quer te ouvir. E você tem que falar mais alto. São várias situações. Vocês estão. Tá dando para entender o que eu estou falando? São várias situações que fazem com que, como você passou dos 25 anos de idade, se você não der treinamentos específicos para o seu cérebro, ele pode saber muito inglês. Na hora de falar na vida real, ele vai bugar e falhar. O sucesso vai muito além do inglês que você sabe. E aí a gente vem para os passos 6 e 7. Para que existe o desafio do passo 6 e do passo 7? Para treinar exatamente o seu cérebro a conseguir não só. Uma coisa é aprender inglês, outra coisa é falar inglês, outra coisa é falar inglês com confiança, e outra coisa é conseguir fazer isso na vida real, com todos os desafios da vida real. Com todos os elementos estressantes da vida real. E é para isso que existem os desafios do passo 6 e 7. E por que eu peço para você gravar e mandar vídeos do desafio, de você fazendo o desafio do passo 6 e 7? Para poder acontecer isso aqui, ó. Named Jack. Jack has a small green parrot. The parrot name is Kiwi. Kiwi can talk. One day, Kiwi flies away. Jack is very sad. He looks for Kiwi. Jack finds Kiwi in a tree. Eu peço para você mandar o vídeo para eu poder ver They go home. se você está treinando o seu cérebro para todos os desafios com os quais ele vai precisar lidar. Então, no caso do Vanderlei, ele trabalha numa multinacional de embalagens para produtos diversos. Chocolate, não sei o quê. E, por exemplo, a empresa que ele trabalha tem contrato com a Nestlé, com a Mondelez, enfim. E quando eu perguntei para ele se, caso você ficasse fluente, você cresceria na carreira, ele respondeu de bate-pronto, muito. E aí, entendendo um pouco do contexto da rotina do Vanderlei, basicamente, quando o Vanderlei estiver fluente e ele estiver no cargo que ele quer ocupar e vai ocupar, ele basicamente ele vai falar inglês em fábricas que ele vai estar visitando e ele vai estar andando, às vezes vai ter que estar de fone. É um contexto, são situações que vão ser bem desafiadoras. E aí o que eu falei para ele? Se você passar um ano gravando o passo 7 desse jeito,
quando chegar na hora de você dar uma volta no pátio da fábrica com um estrangeiro e tiver que falar com ele em inglês, o teu cérebro de adulto vai falar assim: não, peraí, nós ficamos 1 ano treinando sentado com o celular na frente. Agora você quer que eu fale em pé, andando no meio da fábrica, com fone de ouvido e gritando? Aí o Vanderlei: para isso que eu estou estudando há 1 ano. E aí o cérebro de adulto fala: não, mas aí, pô, aí você tinha que ter me avisado. Oh, mas não era óbvio? Não, para mim não. Então, quais os desafios que eu dei para ele? Eu expliquei, como eu tenho falado para todo mundo. O caminho para o topo da montanha passa por esse vídeo que ele fez. Aonde você está sentado, falando, você está se conferindo. É um excelente treinamento, ensaio. Só que o vídeo final, ele precisa treinar o inglês top mais elementos da vida real. E aí eu quero você em pé, eu quero você andando, eu quero você em movimento, eu quero você na rua. Eu quero você treinando a capacidade de falar o mesmo inglês top, com vários elementos distraindo você. Porque é isso que você vai enfrentar na vida real. Jack is a young boy. Jack has a parrot. His name is Kiwi. Kiwi is a small green parrot. One day, Kiwi flies away. Jack looks for Kiwi. Jack is very sad, crying. So, Jack finds Kiwi in a tree. Kiwi, happy to see Jack. And Kiwi and Jack goes to home. Jack has a parrot. His name is Kiwi. Kiwi is a small green parrot. One day, Kiwi flies away. Jack looks for Kiwi. Observation. Jack is very sad, crying. Então, quando eu tive a ideia de pedir para vocês mandarem vídeo, é exatamente por causa desse momento que está acontecendo aqui agora. Tá? E para eu poder ver e dar esses feedbacks. Que geralmente eu só consigo dar quando eu visito a pessoa, como a gente tem feito, e fica lá 3, 4, 5 horas, e eu vou vendo, e eu vou sacando o que a pessoa está fazendo que não é exatamente do jeito que eu imaginei. Tá? Então, aqui, Jack is a young Gladna. boy. É Gladna ou Jack Glide é has o a nome parrot. dela? His name is O que eu Kiwi. gosto demais? Os 2 vídeos da Jack Gladna, is esse small. e esse, Jack finds parrot. eles estão One day, misturando flies away. o passo 6 Jack com o passo looks 7, for Kiwi. tá? Jack is very Que é contar a sad, história para alguém crying. e escrever a história com a voz. Jack finds O que Kiwi. eu gosto muito no seu vídeo? Kiwi, happy Tá em pé, tá solta, to see tá com Jack. emoção, tá usando o And corpo, Kiwi tá contando a história do jeito goes dela. to home. Ela não tá
Ctrl+C, Ctrl+V, ela está contando a história do jeito dela e ela contou a história certinha. Ela não trocou, não omitiu coisas importantes, mas ela não fez um Ctrl+C, Ctrl+V, ou não ficou lendo um teleprompter mental. Tá? Então, gosto muito desses elementos. Gosto muito, Glaidna, de você estar envolvendo a família. É o marido dela que está gravando ela, e se envolve a família num projeto. E o marido, com certeza, a probabilidade do marido dela ser parceiro dela nas vezes que ela vai precisar para poder estudar aumenta a cada vez que ele grava o vídeo e vê que ela está se esforçando, vê que ela está melhorando. Então, eu amo essa ideia de envolver a família. É muito bom. Tá? Vários pontos positivos. E vamos passar aqui o da Charlene, e aí eu vou dar o feedback e a grande sacada sobre o passo 6. There is a boy named Jack. A boy named Jack. Entendi. Jack has a small green parrot. Parrot. Pet. This is parrot. Tipo The parrot's name is Kiwi. kiwi. Kiwi can talk. Can talk. Detox. Você vai mandar para seu professor? One day, Kiwi flies away. Flies away. Amiguinho Dodge. Jack is very sad. He looks for Kiwi. Jack finds Kiwi in a tree. Look, this is a tree. Kiwi is happy to see Jack. They go home. Se eu tivesse combinado, não tinha saído tão bom. Não tinha como esse vídeo que a Charlene gravou e mandou ter chegado num momento mais propício do que hoje para falar sobre esta grande sacada do passo 6 que nasceu na conversa de ontem à noite com o Vanderlei. Que foi justamente o seguinte. Quando eu terminei de analisar o vídeo dele e estava passando para ele tudo isso que eu acabei de explicar a respeito do passo 7, eu aproveitei e falei, outra coisa que eu quero que você faça muito é o passo 6, e aí eu já vou te explicar para você fazer do jeito que eu imagino e do jeito que eu acredito que é mais eficaz e que não é o jeito que muita gente está fazendo, que é o passo 6, contar a história para alguém. O que a maioria das pessoas está fazendo é coloca alguém como um boneco e ele dispara a contar a história e a pessoa fica aqui, ó. É tipo um boneco. Ou bota a pessoa como um boneco e dispara a contar a história pro vídeo e a pessoa parada aqui. E aí, eu explicava pro Vanderlei ontem, e o vídeo da Charlene, ele, de forma sobrenatural, ele ilustra exatamente o que eu falava. A grande mágica, o grande pulo do gato do desafio do passo 6, contar a história para alguém, ele te treina a vencer a vergonha? Treina. Para você ter coragem de contar a história para alguém, você tem que ir para novos níveis de coragem. Mas não é esse. Nem de longe. A maior mágica do passo 6 é quando... Porque para você contar a história para alguém,
Não tem como você chegar aqui agora, do nada, abrir a porta aqui, achar alguém passando e falar, pera aí que eu vou te contar uma história. Não é assim. Você tem que se programar. A grande mágica do passo 6 é quando você... É no momento em que você fala assim, vou contar essa história para minha filha amanhã. Ou, no caso que eu falei com o Vanderlei, fala um amigo aí, Robson. Vanderlei chega pro Robson. Robson, sexta-feira, será que a gente podia almoçar juntos? Que eu quero te contar uma história de inglês, que é um desafio do curso que eu estou fazendo. 5 minutinhos, pode ser? Quando você, independentemente de você avisar, marcar, agendar com alguém, ou só fazer isso aqui na sua cabeça, por ser alguém com quem você não precisa, né, avisar, mas você se programa. Amanhã à noite eu vou contar a história tal para alguém. Quando você decide aqui, a sua cabeça começa a entrar em modo missão. E aí começa a acontecer a mágica. Você entra na região de maior aprendizado existente no mundo. Porque quando você decide e, se for o caso, marca, se você marcar com a pessoa, mais forte ainda. Sua cabeça começa a se preparar. Tá, então eu vou contar a história do Parrot, Jack and the Parrot, pro Robson, pra minha filha. Beleza. Você vai mandar pra seu professor? One day, Kiwi flies away. Cara, Flies away. será que ele vai entender o que é Parrot? Boy, Jack, there is a boy, his name is Jack. Tudo bem. Agora, será que ele vai entender o que é Parrot? Como é que eu vou explicar para ele o que é Parrot? E aí o Vanderlei me perguntou, eu poderia explicar em português? Faz diferença? Eu falei, faz. Não pode. Porque é aqui que está a grande mágica. É este momento em que você planejou contar a história para tal pessoa amanhã, depois de amanhã, e a sua cabeça automaticamente ela começa a se preparar para isso. É natural, isso vai acontecer sozinho. E ela começa a antecipar os problemas, ela vai te colocar em modo turbo para voltar para a mini story e usar a mini story para cumprir a missão de contar a história com sucesso para a sua filha, para o seu amigo, para o Robson. E aí ela vai começar a procurar. Tem uma hora lá que o Felipe explica o que é Parrot. Ele fala da Ana Maria Braga, ele fala de não sei o que. Cadê? Pim, 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 pim. Achei. E aí, cara, aqui ela vai ter um nível, ela vai liberar orçamento extra para memorização, compreensão, porque ela está em modo missão. Quando está em modo missão, é como se fosse modo guerra. O governo, o Estado, libera coisas excepcionais para cumprir aquela missão, que não libera em contexto normal. Então, a sua mente libera um orçamento extra de memorização, de concentração, de compreensão.
Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, ele vai entender. Louro José. Então, como é que é a frase? Ana Maria Braga. Do you know? Aí ele começa a ensaiar. Robson, do you know Ana Maria Braga? Aí ele imagina o Robson. Yes. Louro José? Yes, of course. Louro José, e ele pegando, ele ensaiando, imaginando as reações do Robson e usando a mini story para preparar. Como é que fala? Louro José is a parrot. Louro José is a parrot. The bird is a parrot. The bird that repeats back to you everything you say. If you say morning, the parrot says morning. Aqui que está a mágica do passo 6. O passo 6 faz sua mente liberar orçamentos excepcionais de concentração, compreensão, memorização e aprendizado, porque ele está em modo missão. Explicar a história para o Robson. Porque quando eu criei e coloquei esse desafio na plataforma, eu não imaginei que fosse necessário esclarecer, mas aqui está. Contar a história para alguém não é botar uma pessoa igual um boneco. Você pode sim treinar e praticar com o boneco, com a parede, com o cachorro. E é ótimo que você faça isso. Ótimo. Mas o desafio, você pode contar para o boneco, para a parede, para a televisão desligada. E é ótimo que você treine assim. De verdade. De verdade. Mas se você está fazendo isso como um treinamento para contar para o seu filho, como um treinamento para contar para o seu amigo, inevitavelmente você vai se deparar com esses dilemas. E como é que eu vou explicar Parrot? E como é que eu vou explicar Snowball? E é nesse momento que a sua cabeça resolve este enigma. Como que eu vou explicar para o Robson, para minha filha? Como é que eu vou explicar para a Isabela? Como é que eu vou explicar para a Jéssica? Como é que eu vou explicar para o Robson o que é Parrot? É nesse momento que, para resolver esse enigma, a sua cabeça ela tem os maiores saltos de aprendizado do mundo. A Charlene, ela não chegou lá no quarto e os papéis apareceram. Ela teve que preparar isso. E, por exemplo, para a Isadora, a Isadora tem 4 anos, né? Para a Isadora, que tem 4 anos, não faz o menor sentido eu querer explicar Parrot com Ana Maria Braga. Então, é interessante. Dá para fazer de forma genérica? Dá. Vou contar para qualquer pessoa. Vou me preparar para contar para qualquer pessoa sábado. E aí, sábado, eu arrumo alguém para contar. Vai funcionar. Mas quanto mais específico for, melhor. Porque é neste processo de preparação para contar a mini story que você vai ter seus maiores saltos de aprendizado da história.
é justamente essa cabeça no modo de missão, buscando dentro da mini story quais são as frases, imagens, explicações que eu vou usar para explicar para o fulano, para o ciclano, o que é isso, o que é aquilo. Eu treino, pode treinar com a parede, com o quadro, com o cachorro, com a boneca. E na hora, aqui está a segunda mágica do passo 6. Então, a primeira mágica que torna o passo 6 tão poderoso na vida de alguém é quando você decide e planeja contar para alguém esse modo missão que a sua cabeça entra, em que ela libera orçamentos extraordinários e excepcionais de concentração, memorização e retenção, e ela começa a buscar o que ela precisa para poder contar com sucesso a história para aquela pessoa dia tal, na hora tal. Segunda mágica poderosa do passo 6. O treinamento emocional de lidar com vergonha e desconforto e insegurança que você vai sentir na hora de contar. Você treina agora, ao invés de treinar na frente do presidente da empresa. É melhor. Terceiro superpoder do passo 6. O treinamento da capacidade de improvisação e rapidez de resposta que só acontece e só tem como treinar quando você conta de verdade a história para alguém, tá? Quer ver, ó? There is a boy named Jack. A boy named Jack. Entendi. Jack has a small green parrot. Parrot. Pet. This is parrot. Tipo The parrot's name is Kiwi. kiwi. Kiwi can talk. Can talk. Ó, para vocês entenderem claramente a diferença do que eu tô falando. There's a young boy by the name of Tom. He loves adventure. One sunny day, he decides to explore the park near his house. With a backpack and his favorite hat, he sets off. In the park, Tom sees many dogs. He meets a friendly dog named Max. Max is a big There is a boy named Jack. A boy named Jack. Entendi. Jack has a small green parrot. Parrot. Pet. This is decides to explore the park near his house. With a backpack and his favorite hat, he sets off. In the park, Tom sees many dogs. He meets a friendly dog named Max. Terceiro superpoder Labrador. Suddenly, do something passo strange 6 happens. A soft, e que beautiful só soft butterfly vai acontecer lands on Tom's hand. quando você Could not believe it, but the explicar de fato a história para um ser humano com o objetivo dele entender e você olhar para ele para saber se isso aí está acontecendo. Que foi o que a Charlene fez. Quando você faz isso, e eu esqueci o nome dela, nesse vídeo, por exemplo, e inclusive esse vídeo dela, e é por isso que eu peço os vídeos, para eu ir ajustando esses detalhes. Esse vídeo dela foi um dos vídeos da onde nasceu o que nós estamos falando aqui. Foi ela que me ajudou a entender que muitas pessoas não estavam explicando a história para alguém. Elas estavam
falando a história com uma pessoa do lado. Quando você explica a história para alguém, olhando no olho dela, verdadeiramente com o objetivo de explicar, porque você, inclusive, se preparou para isso, e quando você se preparou, você acessou o superpoder do aprendizado. Quando você conta olhando no olho, você está o tempo inteiro tendo que lidar com deu certo ou não deu? Deu certo, segue. Não deu. E agora? Tem que readaptar, ó. Tem que pivotar na hora. Tem que achar uma outra alternativa na hora. E isso, você vai precisar desta habilidade mental em todas as suas conversas de inglês. Porque em nenhuma delas vai acontecer do jeitinho perfeito que você planejou. Nenhuma delas. Em todas elas você vai ter que improvisar e vai ter que mudar de rota. E isso tem que ser treinado. E quando você explica a história para alguém, tendo se preparado para fazer isso, olhando no olho e vendo o tempo inteiro se a pessoa está entendendo ou não, esse é o terceiro superpoder do passo 6. Te treinar para improvisar, muda a rota, pensa outra coisa, outra alternativa, explica de outro jeito, fala de outra forma. Estamos entendidos sobre os 3 superpoderes do passo 6 e como fazer o passo 6. Eu vou me programar daqui a 3, 4, 5 dias, eu vou contar essa história para fulano. Eu vou preparar, eu vou ensaiar, e aqui é o superpoder, e na hora de contar, eu vou contar para ela, eu vou explicar, olhando no olho, e eu não vou ignorar se ela está entendendo ou não. Eu vou ficar checando isso o tempo inteiro, porque isso aqui que é o poder. E eu vou deixar um celular gravando isso, e depois eu vou escolher um pedaço de 30, 40 segundos e vou subir na plataforma. Ponto. Gravar e subir é opcional. O poder é planejar, contar para alguém, se preparar, contar, explicar, olhando no olho e reagindo real time ao que está acontecendo. Isso aqui é o poder. Gravar e subir é opcional. Então, imagina que tem um celular escondido com um bloco de notas aberto. Usando a voz para escrever. É isso que eu quero. O vídeo, o nível, parâmetro final é você escrever com a voz mais solto num contexto de vida real e se tivesse um celular com um bloco de notas aberto, ou pode até colocar, ele consegue pegar a história toda. Tão bem quanto se você estivesse fazendo assim, ó. Jack has. I see to see Jack. They go home. Então, eu quero que você consiga escrever a história assim, solto. There's a boy named Jack. Jack has a small green parrot.
Assim, Jack looks for Kiwi. assim, Two cats and three dogs are running. My name is e ela sai They Go boa Home. quanto se você estivesse fazendo assim, ó. E eu quero isso em pé, andando, com movimento, contexto de vida real, se possível na rua. E eu quero isso com atuação. Play actor. Eu quero que você brinque de ator. Eu quero que você brinque de um personagem nativo, contratado para fazer aquele papel. E aí eu decidi trazer e fazer para vocês ao vivo. Tá? Então olha só. Eu vou fazer para vocês o passo 7 ao vivo dessa história aqui, ó. Dans les Alpes, deuxième partie. Luc, Cécile, Michel et Jean grimpaient les Alpes, qui sont des montagnes en Europe, quand il y a eu une avalanche. Après l'avalanche, ils se sont trouvés, mais Michel avait une jambe cassée et ils étaient perdus dans la montagne. Après 2 heures, Cécile, Jean, Luc et Michel sont dans une caverne. Dehors, il neige toujours et il y a beaucoup de vent. La caverne a des murs de glace, mais les 4 amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Michel ne dort pas, et sa jambe lui fait très mal. « Ma radio ne marche pas, dit Luc. Je ne peux pas appeler de l'aide et mon téléphone portable ne marche pas dans ces montagnes. » Cécile regarde dans son sac à dos. « J'ai perdu mon téléphone portable. J'ai des cacahuètes et de l'eau, donc nous pouvons manger et boire un peu. » Tout le monde mange et boit. Personne ne parle. Ils pensent tous à ce qu'ils doivent faire. « Je pense que de l'aide va arriver, dit Jean. Les gens savent que nous sommes ici et que nous devrions déjà être de retour de la montagne. Ils vont venir nous chercher. Mes mains et mes pieds sont très froids et ils me font mal, dit Luc. Nous devons nous asseoir l'un à côté de l'autre pour avoir moins froid. C'est maintenant la nuit et ils ont besoin d'utiliser la lampe de poche pour voir dans le noir. Ils sont tous très fatigués et ils ont tous très froid. Bientôt, ils dorment. Vamos lá. Eu quis que vocês ouvissem primeiro um pouco, para vocês terem uma mínima noção, tá? A história é sobre 4 amigos que estavam escalando uma montanha na neve, na Europa, e sofreram uma avalanche e um deles quebrou o joelho e eles foram parar numa caverna. E eles estão dentro da caverna e estão esperando ajuda, tá? Ok? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu quero quando você chegar nos últimos treinos do passo 7, que você tiver para gravar o vídeo ou tiver gravando o vídeo, eu quero que esteja saindo algo mais ou menos assim, ó. Repara no movimento, repara na atuação e entonação. Tá? E repara quantas vezes eu vou precisar olhar para a história ou não. Ok? Então, vamos lá. Dans les Alpes, 12e partie. Luc, Cécile, Michel et Jean grimpent les Alpes, qui sont des montagnes en Europe, quand il y a eu une avalanche. Après l'avalanche, ils se sont trouvés, mais Michel avait une jambe cassée et ils étaient perdus dans la montagne. Après 2 heures, Cécile, Jean, Luc et Michel sont dans une caverne. Dehors, il neige toujours et il y a beaucoup de vent.
La caverne de mille de glace, mais les 4 amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Michel ne dort pas et sa jambe lui fait très mal. Ma radio ne marche pas, dit Luc. Je ne peux pas appeler de l'aide et mon téléphone portable ne marche pas dans ces montagnes. Cécile regarde dans son sac à dos. J'ai perdu mon téléphone portable. J'ai des cacahuètes et de l'eau. Donc, nous pouvons manger et boire un peu. Tout le monde mange et boit. Personne ne parle. Ils pensent tous à ce qu'ils doivent faire. Je pense que l'aide va arriver, dit Jean. Les gens savent que nous sommes ici et que nous devrions déjà être de retour de la montagne. Ils vont venir nous chercher. Mes mains et mes pieds sont très froids et ils me font mal. Nous devons nous asseoir l'un à côté de l'autre pour avoir moins froid. Luc est le premier a se réveiller. E, ó, apesar de algumas pessoas estarem entendendo, eu não estou contando para explicar a história, eu estou fazendo um passo 7. Tá? Existe um quarto superpoder que o cérebro só libera de concentração, memorização, retenção, aprendizado, de destravamento de speaking, quando você está tentando contar aquela história igual um nativo. Com gesto, com movimento, com corpo, com alma. Isso libera um quarto superpoder. Então, o passo 6 e o passo 7, quanto mais você se mergulhar para fazê-los bem feitos, mais você vai voar. Não é tempo perdido. É pelo contrário, você está ganhando tempo. Porque cada hora gasta aqui, você economiza não sei quantas de estudo. Tá? E depois, experimenta tentar gravar o passo 7 de verdade. E volta para o listening, para você ver o nível de atenção que você vai viver. Você pula de um puro listening para... Peraí, como é que o nativo fala isso aqui mesmo? Ah, é muito diferente. Então, 10 meses de francês e em vários aspectos o Felipe, aluno de francês, está muito adiante da maioria dos brasileiros que estudam inglês há 10 anos. Como? Qual é o meu superpoder? Não é superpoder nenhum. Bolha imersiva, inegociável, sem mimimi, sem desculpinha. Listening, toda hora encaixando. Listening, 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 listening. Passo 6 e o passo 7. Eu gasto... Cara... Ó, por exemplo, uma mini story dessa daqui, eu devo estar no 8º dia de bolha imersiva em cima dela. 1h30 por dia. Vamos botar aí que eu devo fazer 12 horas de bolha imersiva para contar essa história. E aí é desse jeito. Aí eu ouço. Depois eu ouço e leio. Depois eu ouço, leio e eu começo a soltar. Aí depois eu tento escrever com a voz. Aí quando você tenta escrever com a voz a primeira vez, tudo muda.
Aí abre, cara, libera um orçamento de compreensão, de listening, de atenção, assim, é uma coisa louca. E aí eu vou. Listening. Aquela tríade. Listening, reading. Listening, reading, speaking. Listening, reading, speaking. Listening, reading, speaking. Speaking. Dois detalhezinhos que você precisa ter para conseguir fazer um passo 7 de maestria. Detalhe 1. O zoom das frases. Cara, as frases problemáticas, você precisa parar ali, ó. Por exemplo, uma das frases que foi problemática para mim, que está sendo, que eu ainda não considero que está top. Où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Aonde está muito mais quente do que lá fora. Les quatre amis sont contents d'être dans un endroit. Os 4 amigos, apesar da bagunça, confusão, os 4 amigos estão contentes dentro de um ambiente onde está muito mais quente que lá fora. Les quatre amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud. Où il fait plus chaud. Aí eu escuto. Depois eu fico. Où il fait plus chaud. Où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Les 4 amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud. D'être dans un endroit où il fait plus chaud. Où il fait plus chaud. Où il fait plus chaud. Les 4 amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Geralmente, eu pego, fica perfeito, daqui a pouco não está perfeito de novo. As frases problemáticas, os elos fracos, que são aqueles... Imagina que o texto são... A quantidade de palavras é uma quantidade de pessoas correndo, tudo amarrada. As frases complexas são os elos fracos, são as pessoas que estão caindo no chão de cansaço. Elas, geralmente, você vai lá, levanta ela, daqui a pouco ela cai de novo. Você acha que você pegou, daqui a pouco você já está errando de novo. Elas exigem várias ressuscitadas. O il fait plus chaud. Essa aqui, o il fait plus chaud, eu estou aqui nela, ó, deve ter 3 dias. Então, detalhe número 1, para você conseguir fazer um passo 7 de maestria. O zoom da frase. Detalhe 2. Nesse processo de tomar posse da história, você faz uma transição aonde você estava só listening. E depois você vai estar só speaking. Dans les Alpes, 12e partie. Luc, Cécile, Michel et Jean grimpent les Alpes, qui sont des montagnes en Europe, quand il y a eu une avalanche. Après l'avalanche, ils se sont trouvés, mais Michel avait une jambe cassée et ils étaient perdus dans la montagne. Après 2 heures, Luc, Cécile, Michel et Jean sont dans une caverne. La caverne a des murs de glace. Dehors, il neige toujours et il y a beaucoup de vent. La caverne a des murs de glace, mais les 4 amis sont contents d'être dans un endroit où il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Michel ne dort pas et sa jambe lui fait très mal. Ma radio ne marche pas, dit Luc. Je ne peux pas appeler de l'aide et mon téléphone portable ne marche pas dans ces montagnes. Cécile regarde dans son sac à dos. J'ai perdu mon téléphone portable. J'ai des cacahuètes et de l'eau. Donc, nous pouvons manger et boire un peu. Tout le monde mange et boit. Personne ne parle. Ils pensent tous à ce qu'ils doivent faire. Mes mains et mes pieds sont très froids, dit Luc. Ils me font mal. Eu comecei a mini story, era só listening. Eu termino ela, eu praticamente conto ela sozinho.
tem um momento que você faz essa transição, você precisa fazer só com o texto e você conta a história, porque quando você está usando essa tecnologia que eu usei aqui, ou escrevendo, aquele momento que você está escrevendo num bloco de notas, preocupado com o bloco de notas, essa pressão te prende, te tampa e te limita. Então você tem um momento em que você precisa treinar. Você bota o texto e você, depois que você já ouviu muitas vezes, você bota o texto e conta a história, lendo o texto, livre. Sem nada assim, no ritmo que você quiser, na velocidade que você quiser. E no finalzinho desse momento, em que você está quase decolando para o speaking, eu reparei que pertinho de decolar, você tem alguns momentos da história que você precisa, você está quase com ela toda dentro de você. Esses momentos que você ainda não fez o download aqui da história do seu cabelo, que ela ainda não é sua, aqueles momentos que você ainda não comprou para você, de verdade, são os momentos que você volta para ler. E aí o que eu reparei? Que ajuda e acelera essa decolagem total para o speaking. Esses momentos que depois que você fez, que você está com a história quase toda, esses momentos, essas frases que você ainda não dominou, elas comigo têm funcionado. Eu ouvi lendo. Porque eu reparei que essas frases que depois de vários ciclos e tal, eu ainda não dominei. Quando eu estou aqui tentando falar a história sozinho, que eu volto para ler, eu reparei que rola uma desincronia, um desencaixe do que eu lembro do listening com o texto. E aí essas frases, vamos supor que essa história que eu estou trabalhando tenha 70 frases. Depois que eu fiz vários ciclos dos 7 passos, eu estou conseguindo contar ela, eu consigo contar 60 frases. 10 frases eu ainda preciso voltar. O que eu percebi que funcionou muito bem para mim? Essas 10 frases, eu faço listening, reading. Eu ouço lendo. É como se eu estivesse encaixando o áudio com o texto. E eu reparei que me ajudou muito para poder terminar de completar o download da história na minha cabeça. Beleza?